irmãos, a paz do Senhor. Amém. De pé, como nós estamos, vamos ler apenas um versículo. Pegue a sua Bíblia. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Assim está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua casa, por tudo que nós temos ouvido, Senhor, tudo aquilo que engrandece o teu nome, tudo aquilo, ó Pai, que leva-nos a entender o quanto o Senhor nos amou. Isto, Senhor, para nós é algo muito importante. Quando o Senhor nos amou, sendo nós ainda tão distantes do Senhor. E aqui nós estamos, ó Pai. Fala conosco, é o nosso pedido, papai, em o nome de Jesus. Amém. E esse grande amor, nós vemos ele expresso em todo o ministério de Jesus. Enquanto muitos não entendiam, enquanto muitos procuravam censurá-lo, enquanto muitos procuravam reprovar o seu ministério, Jesus sempre amou, principalmente aqueles que mais precisavam de ser amados. Quando nós olhamos para Lucas, o capítulo 15, nós vemos ali, chamamos esse capítulo de um capítulo das coisas perdidas, mas também das coisas achadas, porque Lucas, ele registra 3 parábolas proferidas por Jesus. Ali, Lucas, ele registra quando Jesus proferiu sobre a parábola da ovelha perdida, também sobre a parábola da dracma perdida, e sobre a parábola do filho pródigo que deixou a casa do pai. E quando nós olhamos o contexto deste texto, e quando nós vemos, Jesus estava mais uma vez ensinando, e 2 multidões, ou 2 grupos de pessoas, estavam ao lado de Jesus para ouvi-lo. Uns eram os fariseus e os escribas, dentre os muitos grupos que acompanhavam Jesus, e também os publicanos e os pecadores. O primeiro grupo estava ali para ver se apanhava Jesus em alguma falha. O primeiro grupo estava ali para censurar. O primeiro grupo estava ali para julgar, sentindo segurança na sua religiosidade, sentindo que não precisavam de ouvir o que Jesus falava concernente ao reino dos céus. Mas o segundo grupo estava ali atento, ouvindo, porque estavam famintos por serem alimentados pela palavra de Deus, uma palavra que ninguém até então tinha falado, a ponto de certa vez mandarem buscar Jesus, e quando os guardas voltaram, perguntaram para eles, por que não o trouxeram? E eles lhes disseram, ninguém nunca falou como ele. É esse Jesus que nós estamos adorando aqui nesta noite, irmãos. É este Jesus que é o centro do nosso culto. O nosso culto, ele não é e não pode ser um culto antropocêntrico, onde o homem é o centro da atenção, aonde o pregador é que chama a atenção, aonde o cantor é que chama a atenção. Não, o nosso culto, ele é cristocêntrico, e a nossa atenção aqui, ela é toda voltada para Jesus, pelo seu grande amor. E quando eles ouviram Jesus, aqueles críticos que estavam ali,
começaram então a censurar, porque Jesus, ele tinha um relacionamento com essas minorias, com essas pessoas que eram realmente rejeitados pela religiosidade, e ele estava ali, e com eles ele falava, com eles ele assentava, com eles ele comia, e agora eles diziam: se este realmente fosse filho de Deus, ele saberia que eles são pecadores. Mas Jesus, ouvindo o que eles falava, Jesus profere-lhes então estas parábolas. E a primeira parábola que Jesus profere é a parábola da ovelha perdida. Jesus diz a eles: qual de vós, ou qual homem, que tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no aprisco, e não vai em busca daquela que se perdeu? E Jesus continua dizendo, e ele vai, insiste até encontrá-la, e quando a encontra, coloca-a sobre os seus ombros e volta para casa jubilando. Ajunta os amigos, os vizinhos e diz: vamos fazer uma festa, porque a minha ovelha que estava perdida eu encontrei. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, e alguém censura Jesus por estar ali na casa de um publicano, Jesus diz: hoje veio a esta salvação, a esta casa. E também está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos, mas ele nos achou. Estávamos longe, mas ele nos trouxe para perto. Estávamos sem esperança, mas ele abriu os nossos olhos e nós começamos a ver o céu por dentro. Ele implantou em nosso coração um desejo de conhecer o céu, um desejo de ir para o céu, um desejo de morar no céu. Mas aquela ovelha, alguém pode dizer: mas aquele homem não tinha tanta necessidade assim de sair em busca daquela ovelha, porque ele tinha 100, e aquela representava apenas 1%, um pequeno percentual do que aquele homem tinha. Mas aí nós vemos que o grande amor de Deus, ele age dessa maneira. Aquele homem, ele colocou todo o seu coração no amor por aquela ovelha perdida. Quem sabe, se fosse em um ato literal, ele diria: será que a minha ovelha está machucada? Será que foi atacada por algum animal feroz? Mas eu vou deixar aqui as 99 em um lugar seguro e vou em busca da minha ovelha. Não se sabe quanto tempo demoraria para encontrar, mas quem sabe, pelo mesmo caminho que ele passou nos últimos dias ou no último dia, ele voltaria agora, chamando, porque Jesus diz que a ovelha, ela ouve e conhece a voz do pastor, e quem sabe ele estava agora por aqueles valados, estava agora por todo aquele lugar, chamando pela sua ovelha. Mas quando ele a encontra, há uma alegria. Quando a encontra, há um regozijo na alma daquele pastor. Então nós vemos aqui que aquilo que parecia ser de um valor tão desprezível, entre 100, perdia-se uma, mas para aquele pastor era de um grande valor. Para aquele pastor era de um valor muito incalculável. Mas o que eu quero dizer nesta noite sobre o grande amor de Deus para com a nossa vida. A parábola da dracma perdida também vai dizer a mesma coisa. Fala que uma mulher
tinha 10 dracmas. A dracma era uma moeda. Alguns dizem que essa dracma ela tinha um valor sentimental. Outros dizem que ela servia, era como recebida em um dote de casamento. Outros diriam que ela tinha outro valor. Mas, simplesmente, a expressão bíblica diz uma dracma. E uma dracma é uma moeda grega que valia um denário. O denário era uma moeda romana, que equivalia à diária de um dia de trabalho. Mas agora aquela mulher tinha 10 dracmas, ela perdendo uma. A Bíblia diz, Jesus diz na sua parábola, que aquela mulher, ela se empenha agora, com toda a sua capacidade, para encontrar a dracma perdida. Ela se empenha para encontrar aquela dracma que ela perdeu. Certo dia, ao conferir, as 10 dracmas, faltava uma. E a Bíblia diz que ela, o que faz? Primeira coisa, a casa era escura. A casa precisava agora de algo que pudesse facilitar a busca daquela dracma. E diz que ela acende a candeia. A candeia, para ela funcionar, ela precisa do azeite, precisa do óleo, do azeite. E nós sabemos que o azeite, ele simboliza o Espírito Santo. Nós sabemos que o azeite, ele representa algo que vem de Deus. Então aquela mulher, a primeira coisa, ela acendeu a candeia. A sua casa que era escura, a sua casa que talvez, segundo alguns historiadores, não tinha nem janela, agora se tornou uma casa clara. Mas mesmo assim, ela não conseguia achar a sua dracma perdida. Mas agora ela pega a vassoura e começa a varrer. E vai insistindo, até achar a dracma perdida. Eu acho muito lindo aqui, porque diz assim, que o pastor, voltando um pouquinho aqui, o pastor, ele vai em busca da sua ovelha até encontrá-la. E a mulher, ela vai em busca da dracma até, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Aleluia. Isso fala do amor de Deus. Amor de Deus para nós que estamos aqui, meus irmãos. Amor de Deus para você que está me acompanhando pelas redes sociais do seu lar. Eu quero te dizer, Deus te ama muito além do que você imagina. Jesus te ama muito mais do que você imagina, porque Ele deixou o seu trono de glória, veio a este mundo, morrer em uma cruz, para que você também tivesse esse privilégio. E nós só estamos aqui nesta noite, porque Ele nos ama. E eu estou falando isso porque tenho certeza que esta palavra está alcançando corações aqui. Muitos dos dias em que estamos vivendo, pressionados por tantas coisas à nossa volta, às vezes até desconfia ou desacreditam do amor de Deus. Mas eu quero te dizer, você não é mais um. Você não é um na multidão. Você é um que está sob o cuidado de Deus. Você é um que os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Olha que todo ser humano, ele é uma pedra preciosa para Deus. Pastor, mas todos, sim. Aquele que está lá debaixo do viaduto, aquele que está morando debaixo da ponte, é uma pedra preciosa para Deus. Porém, uma pedra que precisa ser alcançada, está no meio do lodo, está no meio de um charco, mas o salmista Davi diz, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos,
e colocou um novo cântico na minha boca para adorar o meu Deus. Você é esta pedra preciosa, nós somos esta pedra preciosa, que fomos alcançados, porque nós entendemos o chamado do Senhor, quando Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Jesus tem descanso, em Jesus tem paz, em Jesus tem alegria, em Jesus tem esperança de vida eterna e morarmos nas mansões celestiais. Aleluia, glória a Deus. Agora aquela mulher, ela encontra aquela moeda, aquela dracma perdida. Ela faz uma festa, chama as suas vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha dracma que estava perdida. Nesta noite nós estamos aqui, muitas ovelhas que estávamos longe do pastor, muitas ovelhas que o pastor saiu à nossa busca e nos encontrou. E como nos encontrou? Alguém tão ferido, alguém tão machucado, alguém tão sem esperança, mas o Senhor foi lá. A boa mão do Senhor te alcançou, meu irmão. Adore a Deus nesta noite, glorifique a Ele. Não pense que você não tem importância, talvez você mesmo não está dando para você a importância que você tem, dizendo: eu não sou ninguém, eu não sou bem sucedido, eu não sou nisso, eu não destaco nisso, não destaco naquilo. Não, meu irmão, minha irmã, o seu nome está escrito no céu, no livro da vida. O nosso nome está escrito nas mãos do Senhor Jesus, e quando Ele olha em suas mãos, que Ele vê a marca dos cravos, a marca da cruz, Ele vê eu e você ali, porque foi por nós que um dia Ele morreu. Aleluia. Mas eu vejo eu tiro outra verdade dessas passagens, dessas parábolas. Quantas vezes, irmãos, nós estamos como aquele pastor e como aquela mulher, falando agora no sentido espiritual. Quantas vezes nós estamos perdendo alguma coisa e nós não estamos preocupados com o que nós estamos perdendo? Isso é muito importante na nossa vida, porque aquele pastor, ele preocupou com aquela perda, ele preocupou, ele se atentou, porque ao contar as suas ovelhas, faltava uma. Ao contar as suas ovelhas, estava faltando uma. Talvez não era mais gordinha, talvez não era a que tinha mais lã, talvez não era a que era melhor de leite, mas era uma ovelha. Aleluia. E agora, ele empenha em buscar aquela ovelha, ele sente aquela perda. Como eu disse, aquilo que para alguém podia não ter muito valor, mas para ele era algo valoroso. Da mesma maneira, aquela mulher, ao notar a perda da sua moeda, talvez não fosse tanto pelo valor, se fôssemos olhar o valor monetário, né? Talvez tivesse outros valores, como alguns pregadores pregam, mas o importante é que ela notou a perda. Será que nós estamos notando alguma perda que porventura está acontecendo na nossa vida espiritual? Será que nós estamos amando a palavra de Deus como nós amávamos algum tempo atrás? Será que nós estamos tendo o prazer de estar na casa do Senhor como nós tínhamos algum tempo atrás? Será que nós estamos tendo o prazer de louvar o nome do Senhor e buscar a presença do Senhor como nós buscávamos algum tempo atrás? São dracmas que às vezes estão sendo perdidas. Muitos de nós orávamos mais, visitávamos mais, contribuíamos mais para a obra do Senhor, mas o tempo vai passando
E às vezes nós vamos ficando um pouco distante daquele amor, daquele primeiro amor. Será que não é isso que estamos perdendo? O primeiro amor. O que a igreja de Éfeso perdeu foi o primeiro amor. Porque no início eles tinham um nível espiritual, mas ao passar do tempo, o nível espiritual deles foi diminuindo. E agora, o Senhor diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Estamos precisando, irmãos, de voltarmos ao primeiro amor. Estamos precisando de entender que é um valor que nós não podemos perder. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar tudo isso que está multiplicando à nossa volta, o amor de quase todos esfriaria. Mas nós estamos aqui nesta noite para dizer: assim como o Senhor me amou, assim como o Senhor me ama, eu quero amar o meu Deus, eu quero amar o meu Jesus, eu quero viver para Ele até o dia que Ele vier buscar a igreja. Aleluia, glória a Deus. O Senhor voltará, Jesus voltará. Ele disse que nós podemos ficar tranquilos, não precisamos ficar turbados, porque Ele foi preparar morada. Ele foi preparar morada. Aleluia. E aqui diz que este amor, ele causa festa no céu, quando um pecador se arrepende. Quando alguém entende o amor de Deus e corre para os braços de Jesus, os anjos fazem festa no céu. Então que nós possamos, irmãos, continuar adorando o nome do Senhor, não deixando que nada venha tirar esta comunhão, este amor ele precisa ser recíproco, esse amor ele precisa ser na horizontal, mas ele precisa na vertical, mas também na horizontal, ele precisa ser, porque Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aleluia, amar o irmão, como ele é, amar a irmã como é, que muitas vezes nós somos tão imperfeitos, e como amar alguém tão imperfeito, mas este amor é o amor de Deus, porque Ele nos amou, quando nós ainda éramos muito mais imperfeitos do que nós somos hoje, porque hoje nós conhecemos a palavra de Deus, hoje nós vivemos na dimensão, na ação do Espírito Santo de Deus, e hoje nós podemos amar, que o nosso amor seja verdadeiro, e que nada venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo diz, o que nos separará do amor de Deus? É a fome, a peste, a nudez? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A única coisa que pode nos separar do amor de Deus e nós nos afastarmos do Senhor é o pecado. Mas quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1, ele diz: portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Embaraços que muitas vezes vêm para querer nos afastar, situações que às vezes vêm para nós, às vezes até perguntarmos: será que verdadeiramente Deus me ama? Será que verdadeiramente Deus está comigo? São os embaraços, mas nesta noite o Senhor está renovando mais uma vez conosco o seu grande amor,
o Senhor está manifestando mais uma vez para nós o seu grande amor, e nós estamos aqui para adorar não um Deus morto, nós estamos adorando não um Deus que foi à sepultura e ficou ali, mas estamos adorando a um Deus que foi colocado em uma sepultura, mas que ao terceiro dia ressuscitou triunfante e apareceu aos discípulos por mais de uma vez e disse: paz seja convosco. Aleluia. E nesta noite, esse mesmo Jesus está dizendo para mim e para você: paz seja convosco. Aleluia. Sejamos firmes, sejamos constantes, irmãos, sejamos abundantes na obra do Senhor. Não podemos nos desanimar, não podemos deixar que o pecado que tão de perto nos rodeia venha nos atingir, mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejamos nós também santos, porque a santificação é uma condição para nós vermos a face do Senhor. A santificação é uma maneira de nós, sem ela, nós não veremos a face do Senhor. No mesmo capítulo 12, no versículo 14, está escrito: segui a paz com todos. Nós temos paz entre os irmãos? Graças a Deus que temos, né, irmãos? Graças a Deus que nós amamos uns aos outros, porque nós temos o amor de Cristo. Mas aí o escritor aos Hebreus continua dizendo ainda: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então só existe uma maneira de nós nos separarmos de Deus, se nós deixarmos o pecado nos alcançar. Mas nesta noite, Jesus está aqui para dizer: eu te ajudo, eu te ajudo. O Espírito Santo está aqui dizendo: eu estou contigo em todos os momentos. Na hora que você pensa que você não vai conseguir, eu estou ao teu lado para lhe dar força. A hora que você pensa que você não é ninguém, não tem o seu nome, às vezes nos holofotes, mas eu te digo: o teu nome está no céu. Os teus pecados estão perdoados, foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Que Deus continue, meus irmãos, nos dando esta visão do céu, que nada venha nos afastar deste grande amor de Deus. Seríamos ingratos se não amássemos quem nos amou tanto. Seríamos incompreensíveis se não demonstrasse o nosso amor a quem nos amou de tal maneira. Mas nós aqui estamos, e eu quero dizer: se você tem perdido algum valor da sua vida espiritual, hoje é dia de você retornar. Lembre-se dessas duas parábolas, e também a parábola do filho pródigo, não é? Porque na parábola da ovelha perdida, nós vemos ali um animal irracional. Na parábola da dracma, nós vemos ali um ser inanimado. Porém, ambas simbolizam o valores que não se pode perder. E nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: eu quero você como você era no início da sua fé. Você lembra? Está certo que hoje nós temos mais maturidade, está certo que hoje nós temos mais experiência, está certo que hoje nós até conhecemos mais a palavra de Deus, mas o novo convertido, ele tem uma alegria, irmãos, ele tem um prazer de estar na casa de Deus, ele tem um prazer de falar de Jesus, que muitas vezes nós não temos mais esse prazer. Mas que nesta noite nós possamos ter renovado os nossos valores espirituais, que nós possamos estabelecer propósitos e dizer: eu quero meditar mais na palavra de Deus, eu quero ter a palavra de Deus mais ao meu lado do que as redes sociais,
Eu quero ter a palavra de Deus mais ao meu lado do que muitas vezes palavras frívolas, conversas sem proveito que saem da nossa boca. Mas quando nós nos detemos na palavra do Senhor, nós sentimos o Senhor pertinho de nós. E é isso que ele está dizendo: eu te amo, eu quero estar ao teu lado. Eu não morri em uma cruz simplesmente para me tornar um mártir, não. Jesus não é um mártir, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus, ele morreu para resgatar gentes de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos e todas as nações. E nós estamos aqui privilegiados nesta noite, porque o Senhor nos chamou, nós entendemos o chamado do Senhor, e nós corremos para os braços dele, e em Jesus nós encontramos paz. Em Jesus nós temos esperança. Esperança de quê? Esperança de que ele voltará. Jesus voltará. Esta é uma notícia que nós temos que espalhar todos os dias, todas as manhãs, e com convicção dizer: aconteça o que acontecer, mude o que mudar, guerras entre as nações, morte, fome, aconteça o que acontecer, mas Jesus voltará. E ele virá para buscar um povo seu, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que soube aqui renunciar o pecado e dizer não para o pecado, mas dizer sim para Jesus. Aleluia, glória a Deus. É uma reflexão, irmãos, é uma reflexão. Será que nós estamos amando Jesus como Jesus está se agradando? Porque muitas vezes nós perguntamos: quem está alegre com Jesus? E como que nós manifestamos? Todos nós dizemos: eu estou. E Jesus, será que ele está alegre conosco? O nosso viver, o nosso dia a dia, a nossa prioridade tem sido o reino de Deus. A nossa prioridade tem sido anunciar a palavra de Deus. Pastor, mas eu não sei pregar. Você não precisa saber esboçar uma mensagem. Você precisa saber contar o que Jesus fez, o que Jesus faz e continuará fazendo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe mensagem mais poderosa do que essa, de você dizer as maravilhas que Jesus faz no nosso meio. Quantos que recebem cura de enfermidades? Quantos que recebem soluções de situações impossíveis? Quantos que são alcançados pela graça redentora do Calvário? E muitas vezes nós não compartilhamos isso com alguém que nós poderíamos compartilhar. Esta é a maior mensagem. O Evangelho é simples. O Evangelho não precisa de tanta sofisticação e muito menos de figurões para pregar ou para louvar o nome do Senhor. O Evangelho é simples. Jesus não falava de coisas sofisticadas. Jesus falava de lavoura. Jesus falava de ovelha. Jesus falava de coisas conhecidas. E hoje não é diferente. A nossa mensagem tem que ser essa: Jesus salva. Você pode falar com convicção para aquele que precisa de ouvir: Jesus salva. Você pode falar com convicção: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus virá nos buscar para morarmos com Ele. Esta é a maior mensagem, esta é a mensagem mais poderosa, porque foi Ele quem disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Condenado porque não creu no nome
do unigênito Filho de Deus. E mais uma vez, Deus prova o seu amor para conosco, quando Ele amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que quer ter a vida eterna, apega-se a Jesus. Não tem ninguém que pode nos dar esse privilégio. Não tem ninguém que pode nos dar esta segurança. Mas hoje nós estamos aqui, adorando ao nosso Jesus ressurreto, porque Ele disse que voltará e nos levará para estarmos para sempre com Ele. Se você pode adorar a Deus, levante uma de suas mãos e glorifique a Deus, porque você foi alcançado por esse amor, você foi alcançado por esta misericórdia. É pela graça que nós estamos aqui, meus irmãos. Nós não merecíamos, mas pela graça nós fomos alcançados. A nossa vida foi transformada e hoje nós temos uma esperança eterna. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e que esse amor possa, a partir de hoje, ser ainda mais entrelaçado em nossos corações, e nós dizermos com convicção: nada me atrai mais do que o amor de Deus. Eu vivo para Jesus, eu quero viver para Ele. Coloque essa decisão no seu coração e você vai ver, o Senhor vai continuar te ajudando. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Pastor Gerson, já com a finalidade. Glória a Deus.